Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E a gente vai para um lugar que ainda não fomos, que é o Peru. A gente vai conversar com a Isabel, uma moça que trabalhava numa empresa no Brasil, aqui em São Paulo. Foi oferecida uma oportunidade para ir lá para Lima, no Peru, ficar um tempinho. E ela acabou ficando um pouco mais do que deveria, ou pelo menos do que estava planejado. Ela tá lá já há 12 anos, conheceu um peruano, casou, tem uma filha e ela é uma pessoa completamente apaixonada por esse país. Eu confesso que eu gostei bastante de gravar esse episódio, eu sou um fã dos países da América Latina e eu espero que você também goste. E para conversar com a Isabel, nós estamos, como sempre, com ele aqui, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Fala, Fabrício, beleza, velho? Tranquilo, indo pela primeira vez para esse país, que é um dos países que tem umas curiosidades do animal, que a gente vai falar mais depois durante o episódio. Tudo bem, Isabel? Oi, tudo bom? Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Isabel, para começar, geralmente a gente pergunta para os nossos convidados um pouquinho do background deles, né? Então, conta pra gente de onde que você é do Brasil, o que que você fez da sua vida no Brasil, né? De formação, de carreira, de trabalho, e como que você foi parar aí no Peru? Meu nome é Isabel, eu sou formada em marketing, sou formada em comunicação e também em turismo, mas nesse momento trabalhando em logística. Eu comecei em uma empresa multinacional aí no Brasil, em São Paulo, e depois de 10 anos trabalhando no Brasil, eles me convidaram para trabalhar no Peru, porque eu já trabalhava assim desde o Brasil, eu já atendia todos os mercados da América Latina, e disseram, não, você não quer ir para o Peru para aproveitar e trabalhar na área de marketing lá? Falei, vamos conhecer o pessoal. Eu já tinha estado aqui algumas vezes, e na verdade já tinha me apaixonado pelo lugar e pelas pessoas. Falei assim, não, vamos embora. Era um contrato de 3 anos, aí vim sozinha, com a cara e a coragem, para trabalhar aqui. Foi uma experiência super legal, e no primeiro ano eu conheci meu marido, que ia ser meu futuro marido, né? Conheci um peruano aqui, e nessa história um contrato de 3 anos virou já 12 anos que eu tô aqui. Mudei de empresa, mas continuo na área de marketing, agora em logística, e bom, já com uma menina linda de 9 anos, creio que vou continuar por aqui, porque eu sou apaixonada por esse país. Você falou de um jeito muito carinhoso aí do Peru. Conta pra gente o que fez você se apaixonar por esse país? Tem até piada nisso, mas... bom, aqui é bem... é um país mais tranquilo que o Brasil, mas as características, assim, são muito parecidas. As pessoas são muito lindas, assim, eles gostam muito dos estrangeiros, gostam muito de brasileiros, são bem receptivas. É um país que recebe uma alta quantidade de turismo. Eu tô no bairro que se chama Miraflores, que tem uma concentração turística enorme. Para ter uma ideia, semana passada estavam todos os flamenguistas aqui, foi uma loucura. Assim, nossa, a cidade, imagino. O bairro estava vermelho e preto, mas era lindo, foi tudo muito bem. Vieram só para Miraflores mais de 20 mil turistas, então era inacreditável o que estava passando aqui. Foi muito lindo, tudo muito organizado, não teve tumulto, não teve briga. Os argentinos do River e os flamenguistas, assim, se comportaram muito bem. Foi uma festa bem bonita mesmo. Em si, o
país tem características bem bonitas, tanto de turismo, tanto de natureza, e a comida considero uma das melhores do mundo. É um país para o turista barato, em comparação ao Brasil. Hoje o dólar aqui está mais barato, então dá para fazer bastante coisa, dá para comer bem, dá para se hospedar bem, dá para se locomover bem. Esse é um país muito cálido e muito receptivo. As pessoas que vêm para o Peru, eles acreditam que vêm só para ver Machu Picchu, que nem é em Lima, está como a 2-3 horas de avião daqui, né? Em Lima mesmo tem um montão de cultura, tem muita coisa que eles preservaram da cultura inca, então dá para visitar só para se perder em Lima uma semana pelo menos, visitando muitos lugares legais e comendo muito, mas muito bem. E depois mais 5 dias em Machu Picchu, mas só em Lima se aproveita um montão. Nossa, fiquei com vontade agora de ir pro Peru. Nossa, já quero ir já. Demorou. Os que vêm querem voltar e alguns até ficam. Eu tenho aqui um grupo grande de brasileiros que estão trabalhando aqui, que quando você fala, e aí, quando vai voltar pro Brasil? Eles falam, não penso nisso nesse momento, querem ficar. E da sua empresa, né, que você falou que eles te mandaram para ir, né, por essa transferência interna, era uma empresa, você falou, multinacional e tudo mais, era normal para eles mandarem, assim, para outros países da América Latina ou foi uma ocasião especial que surgiu? A empresa que eu trabalhei, sim, é comum o expatriado, mas o meu caso foi um caso mais incomum, porque eu era a única solteira, sem filhos, que tomei a coragem de deixar o país e deixar a família para vir sozinha, né? Normalmente, a maioria, acho que 90% dos expatriados aqui são famílias que vêm, ou na maioria os homens vêm para tomar uma posição de gerência em alguma empresa e vêm com a carga que é mulheres e os filhos, né? No meu caso, eu até hoje acho que eu sou a única que vim sozinha mesmo, com a cara e com a coragem. Na verdade, foi uma ideia genial. Talvez, assim, muita gente pode ser que receba uma proposta dessa, mas fica com medo de, vou deixar minha família, meus amigos, meu lugarzinho, meu ninho que já tá tão cômodo, mas eu recomendo, que é uma experiência muito legal. A oportunidade de estar aqui abriu a cabeça para conhecer diversas outras culturas. Como disse, é onde eu moro, para ter uma ideia, meus vizinhos, um é russo, o outro é italiano, o outro é francês, tem óbvio, um argentino, tem colombiano, tem indiano, tem de tudo. E isso é bem legal, porque acaba que você acaba conhecendo muita gente de outros países, aprendendo outras culturas. A gente faz almoço multi-regional, que cada vez um oferece almoço em sua casa e é a típica comida do seu país, e é bem legal isso. Abriu bastante a cabeça. Puta, que bacana mesmo. Que ano que foi isso que você fez a transferência? 2008. E o que você sentia antes de ir, né? Como que você via o Peru antes? Você falou que você já tinha visitado, então você conhecia, mas como que foi esse começo no país, né? De você chegar, começar a trabalhar numa língua diferente, com pessoas diferentes, uma dinâmica diferente. Olha, essa parte foi divertida, porque, bom, eu sou muito comunicativa, mas assim, quando eu comecei a trabalhar, como não tinha nada o que fazer quando chegava em casa, então eu trabalhava direto, chegava em casa pra comer, jantar e dormir, né? Infelizmente, essa época não havia Netflix, mas era divertido porque, bom, a semana passava rápido. O fim de semana era complicado, porque o fim de semana eu me parava e falava, o que eu vou fazer agora, né? Tinha tanto tempo livre que ia passear pela cidade, tomava viagens pequenas, mas às vezes sentia falta de mais gente, né? Eu não conhecia nesse momento nenhum brasileiro que estava aqui. Eu até brinco com meus amigos, eu falo, nossa, nessa época, até em velório, se me chamassem, eu ia, porque já era um evento social pra eles. Eu cheguei aí até em festa de casamento dos mecânicos, do chofer da empresa que eu trabalhava. Onde me convidavam, eu ia. Eu queria continuar tendo uma vida social que eu tinha antes em São Paulo. Mas isso também durou pouco. Uma brasileira sozinha não faz nada. Aí conhece outra, aí já perdeu. Um trio é terrível. Aí sim, aí já tinha festa todos os dias.
Como é que é o clima de azaração aí no Peru? Que você falou que você conheceu o seu marido, né? É diferente do Brasil, mesma coisa? Como é que você achou isso? Muito diferente. Os peruanos são extremamente tímidos. Sério? Nossa, tímidos. Imagina, faz 12 anos que eu não tô no Brasil, mas já 12 anos atrás era bravo, era você sair e a pegação era grande. Agora aqui no Peru, eles são muito tímidos, porém são mais assim, eu não vou dizer machistas, não é essa palavra, eles são mais assim, cavalheiros. Eles não admitem dividir a conta, eles pagam toda a conta. Aprendam, meninos fora do Peru, eles pagam toda a conta, eles abrem a porta do carro, inclusive eles te levam se você precisar. Eu tenho um caso assim que um amigo meu, que não tinha nada que ver, era só amigo, me chamou um táxi pra me levar pra casa, ele me acompanhou com um táxi até chegar na minha casa e se foi pra saber que eu estava segura. Em geral são assim, são muito mais cavalheiros, mas também extremamente tímidos. As brasileiras, poucas que vieram solteiras, assustaram porque não estavam acostumadas a elas terem que tomar atitude, né? Assim a gente ouve com meu esposo também. Se eu não fosse falar com ele, até hoje eu estava solteira. A gente ouve essas histórias de outros países que tem um estereótipo, né? Sei lá, Alemanha, Suíça, mas do Peru eu não esperava, pra falar a verdade. Não, eles parecem coquetos, eles coqueto acá quando são galanteadores, né? Mas são super tímidos e ainda mais com as brasileiras que são mais... falam mais alto, sempre estão sorrindo, então. E outro caso interessante é que mulher aqui não fala palavrão, não é tão acostumado a falar palavrão, né? Assim, não igual a gente é paulista, tudo vai falar e fala, puta, não sei, puta. Cara, não são acostumadas a falar isso e eu sofri um pouco na empresa, porque quando eu comecei a trabalhando com marketing, às vezes você trabalha com certos fornecedores que te atrasam, que é horrível. E aí, às vezes, no telefone, eu falando assim, num grupo grande, tava falando assim, puta que eu pariu! E todo mundo olhava pra mim, fazia, desculpa aí, desculpa. Eu falei, ai, caralho! E desculpa. Porra, mas desculpa, gente. Foi demorado pra aprender isso. A não falar palavrão. E, Isabel, quando você chegou aí, pra você arranjar lugar pra morar, foi fácil? A empresa te ajudou de alguma forma? Bom, fiquei ao começo num hotel, num flat, e depois, em menos de um mês, já tinha uma casa mobiliada com todos os serviços esperando por mim. Nessa época também não havia Airbnb, não? Agora já tá muito mais fácil esse processo. Aqui tem grupos e grupos de brasileiras que ajudam estrangeiros e estrangeiros que ajudam estrangeiros, então eu faço parte de um grupo de brasileiras que dá aos brasileiros que vêm trabalhar aqui e precisam toda a ajuda, não só logística quanto psicológica, né, para vir para cá, mães com filhos e tal. A gente tem um grupo que a gente ajuda os expatriados que estão chegando aqui e a gente ajuda trazendo informação de escola, de médico, de cabeleireira, de manicure, de casa, de tudo. Então, nossa, hoje em dia tá muito mais fácil. Por exemplo, uma brasileira que o marido dela vai ser transferido pro Peru amanhã, ela pode contar com esse grupo que a gente ajuda em tudo. Ah, bem legal, né? Ter um grupo de suporte, assim. E não só isso. No meu caso, eu trabalho com logística e eu faço estudo de mercado. Então, todo brasileiro que quer investir aqui, não só brasileiro, qualquer cidadão de outro país que quer investir aqui, quer comprar um produto peruano, quer vender para o mercado peruano, eu faço estudo se é provável que o produto entre aqui, porque eu trabalho direto com a aduana, né, a parte alfandegária. Então eu faço todo o estudo para ver se pode ou não trabalhar com esse produto aqui, se vai valer a pena ou não. Com essa história eu conheço quase todo mundo do mercado. Como é que é o mercado de trabalho? Como é que é a dinâmica aí? Você achou muito diferente da dinâmica de uma empresa no Brasil? Em geral, não. É certo que o salário é menor. O salário é menor em comparação ao Brasil. Não muito diferente, é um pouco menor. Não acho que uma diferença aí de 10% menos. As empresas são mais patriarcas. Tem muita empresa também familiar. É um mercado mais formal no sentido, assim, de autoridades, não? De diretor, gerente, essas coisas, mas
mas não é tão horizontal quanto o Brasil, apesar, assim, é que eu trabalhei sempre em empresa multinacional, então, assim, o nível entre horizontal e vertical varia de uma para outra, mas é um mercado fácil, exige-se muito o inglês aqui, porque como trabalha todos os mercados, saber inglês, eu acho que hoje em dia todos deveriam saber. Não, é um mercado fácil. Vou dizer uma coisa ruim daqui, que qualquer um que já veio para cá sabe e vai concordar comigo, é o trânsito. O trânsito aqui é horrível pela quantidade de carros, pelas vias que não são tão boas e principalmente porque, em geral, o peruano não sabe dirigir. Dirige muito mal. Não, dirige muito mal. E a buzina, eles dirigem com a buzina. Seta não existe. Seta não existe. Isso vindo de uma paulista. Pra você ver, porque o pessoal me pergunta, fala assim, mas em São Paulo o trânsito é pior. Eu falei assim, não é pior. O problema de São Paulo é a quantidade de carros, assim, é um absurdo. Aqui não, aqui é a quantidade de gente que dirige mal. Eu falo isso e eles sabem. É incrível aqui e não muda. Já o governo tenta, mas é um processo muito complexo. Dizem que é o terceiro tráfico pior do mundo. A gente só perde para a Índia e para Bogotá, para New Delhi e para Bogotá, pra você ter uma ideia. Caramba. Então, mas por que será isso, Isabel? Não, porque dirigem mal mesmo. Cultura. É? Sim, logo que eu cheguei em 2009, eu trabalhei um ano inteiro com o Ministério de Transporte e Comunicações para falar sobre a seguridade vial, né? E é cultural. É cultural a pessoa pegar o carro e querer atravessar todo mundo. É assim, principalmente é muito transporte informal. Essa parte ainda não conseguiram melhorar da informalidade no transporte. Tentam, assim, melhorado de quando eu cheguei, é melhorado parcialmente bem, mas ainda falta muito para que melhorem a área de transporte. Aqui é um dos principais defeitos daqui, porque é um país rico em minérios, é o primeiro, para ter uma ideia, é um número 1 em ouro e prata. A prata e o ouro peruano são de primeira qualidade. É o número 2 em cobre e depois vem toda a parte de frutas. Número 1 em aspargo, número 1 em blueberry, manga, uva, tem muita boa agricultura, mas não é um país manufatureiro, não tem nenhuma fábrica de carros, em geral de maquinárias, é tudo importado. Para você ter uma ideia, as pessoas, os brasileiros que vêm aqui, eles gostam de fazer, ademais de ir para Machu Picchu e comer ceviche, que é o prato principal, tomar um pisco sour, ver o mar, o Pacífico é lindo, mas é frio, mas tem a parte boa, como ele é frio, os langostinos, os mariscos são mais ricos, mais gordinhos, o camarão é gordinho. Você vai comer um prato com camarão, realmente você come camarão, não o aroma do camarão. O pessoal gosta de comprar muita prata aqui, é muito artesanato. Um detalhe dos brasileiros, principalmente brasileiro, eles vêm pra cá, eles vêm na 25 de março daqui, que é a famosa gamarra ou porvos azules, pra comprar camiseta Lacoste. Nossa. Porque aqui está a fábrica da Lacoste, da Boss e algumas outras fábricas e grandes marcas e que eles vendem no mercado negro, as marcas originais, mas no mercado negro. Então, um montão de brasileiro vem comprar Lacoste aqui. Não sei se isso pode ser publicado. Pode, cara. Não tem problema nenhum. Fazendo propaganda. Não, eu te perdi no Pisco Sour, que veio uma nostalgia aqui, umas memórias. Na verdade, era um amigo chileno que eu tinha. A cultura é relativamente parecida, né? Do Chile e do Peru, são vizinhos. E ele fazia Pisco Sour, trazia o pisco chileno pra gente. É uma guerra, na verdade, né? Eles são meio que inimigos, entre aspas, tipo Brasil e Argentina. O que acontece entre o Brasil e a Argentina é guerra mais no futebol. O Peru e o Chile, eles começaram a guerra do Pacífico mesmo, né? Por causa do quem ia ganhar a parte do Pacífico, ou quem ia roubar mais cidade que a outra, né? Do pisco, em geral, é uma guerra também que diz que o pisco é originário do Peru. Tem até uma cidade aqui que chama Pisco. E os chilenos falam, não, o pisco é original do Chile. Dizem que realmente é original do Peru, mas aí aparece sempre um documento dizendo que é do Chile. Então a gente fala que é do... Quando eu tô no Chile, por exemplo, às vezes eu tenho que visitar o Chile, eu falo que o melhor pisco é lá, quando eu tô aqui, o melhor pisco é aqui. E todo mundo fica feliz. Tem pra todos, na verdade. Tem alta demanda e alta oferta. Então, assim, eu acho que agrada a todos. E é uma delícia Pisco Sour. Sim, aqui em casa eu tenho Pisco Sour, bom, tem de tudo. Mas o pisco também, fora o Pisco Sour, você pode preparar outro que chama Tircan, que é
mais parecida com a caipirinha. Ao invés de cachaça, coloca pisco e vira tircano, porque o pisco sour é feito com ovo, com clara de ovo. Clara de ovo, limão, açúcar e gelo, né? E pisco. E aí você bate e a clara de ovo dá esse aspecto, né? Agora, o tircano não. O tircano é mais parecido com a caipirinha. É o limão apertado com açúcar, gelo e pisco. E é muito bom. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, e vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, já deu uma passadinha lá no Peru? Cara, essa é uma das minhas vergonhas. Na verdade, já fui para mais de 30 países e eu não conheço nenhum país da América do Sul que não seja o Brasil. Eu nunca fui para Argentina, Uruguai. Uma revelação aqui. Fabrício, nossa, põe uma música triste aí, editor. Pois vecinos, los hermanos. É aquela velha história, né? Quando tá perto, você não dá muito valor. Morando na Alemanha, eu morei 2 anos lá e não fui conhecer o castelo que ficava no mesmo estado onde eu morava. Aquele castelo que originou o castelo da Branca de Neve, que dizem, né, que é o Neuschwanstein. E era, não sei, 1h30 da minha casa de onde eu morava. Em 2 anos eu nunca fui porque, tá perto, você vai lá quando der, né? Acabou nunca dando. Mas enfim, a dica de hoje que a gente vai ter é uma dica cultural. Um autor que é um dos maiores autores latinos, e ele é peruano. Muita gente vai conhecer ele, o Mário Vargas Llosa, né, com 2 L's, e ele é peruano, claro. Um dos livros mais famosos dele é o que se chama A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro que ele conta a história da Guerra de Canudos. Ele conta sobre o Brasil, né, sobre um padre e tudo mais, é uma longa história. E esse autor, ele ganhou inclusive o prêmio Nobel em 2010, o prêmio Nobel de Literatura. Então, é um dos autores mais famosos do mundo, não só da América Latina, mas é um grande orgulho aí do Peru. E ele é de Arequipa, de outra cidade, mas ele viveu muito tempo em Miraflores. Então, aqui, quando o turista vem, ele pode fazer a rota do Mário Vargas Llosa, que passa pelos pontos miraflorinos que ele sempre fala nos livros dele. É, bacana. E aqui do lado de casa, pertinho, que é de frente pro mar. É bem bonito aqui a região. Você vê o Pacífico lindíssimo, frio, mas lindíssimo de se ver. É frio aí? Não, o mar é frio. Hoje, por exemplo, a gente tá na tá. primavera, mas não é um calor igual faz em São Paulo. Aqui, o tempo é bem engraçado, porque você tem verão e inverno, digamos. Não tem primavera nem outono. Ou é frio ou é calor. E, por exemplo, agora, até que recém começou a aparecer o sol, imagina que já estamos quase em dezembro, e tá a temperatura ao redor de 21 graus. E aí vai recém aparecer o sol e essa temperatura não chega a 30 aqui, chega ao máximo 28 e vai isso até maio. Em maio começa o frio, que o frio também, o mínimo é 15, e vai todo até novembro do ano que vem. Assim, não tem esses altos e baixos que você acorda com calor, aí no meio dá frio, aí volta calor, aí volta frio. Não, ou é calor ou é frio. E caramba, é muito mais frio do que eu imaginava, na verdade. É como quase aqui em Barcelona, por exemplo, não faz tão frio assim. E faz mais calor do que graus? Isso. Não, em Barcelona não faz 15? Não, 15 faz, mas eu digo no sentido que você falou que chega a 28, né, no máximo no verão. Aqui chega tranquilo a 34, 35. Sim, eu tava aí em junho, Olha só. Em junho já tava bem calor. Não, julho tava bem, junho e julho tá... quase o máximo, né? O máximo é final de julho, agosto, que já chega ali nos 34. É o tempo bem parecido com São Paulo, eu acho. Mas eu imaginava que o Peru ia ser bem parecido com o Brasil, mas na verdade não. Não, imagina que Lima tá na mesma altura da linha do Equador, mas é diferente. Não tem a mesma temperatura. Por que isso? Justamente por causa das correntes marítimas que chegam do Pacífico. Isso impede que a cidade seja uma cidade calorosa. É interessante. Eu tinha lido, eu ouvi em algum lugar um tempo atrás que a Inglaterra, as ilhas da Grã-Bretanha, elas não são tão frias quanto deveriam, porque elas estão na mesma altura também que, sei lá, Suécia, algo assim. Só que eles são muito mais quentes. Não neva tanto lá, por exemplo, que é porque as águas do Atlântico, as correntes atlânticas são mais quentes. E aí é exatamente o contrário, então. Outro famoso também, que ninguém sabe que é peruano, é o Mário Testino, que é o fotógrafo das estrelas, fotógrafo inclusive da realeza da Inglaterra.
ele também é peruano e tem um museu aqui fantástico. Inclusive, outra coisa que eu esqueci de dizer, a parte musical é bem interessante, porque acho que a primeira vez que eu escutei Shakira e Jennifer Lopez em espanhol foi aqui. Eu nunca havia escutado elas em espanhol no Brasil. Por exemplo, grupos argentinos e chilenos de rock que são muito bons, que eu nunca, jamais havia escutado no Brasil, aqui no Peru, na América Latina toda conhece, por exemplo, Soda Stereo, e no Brasil ninguém conhecia Soda Stereo. Não chega esse tipo de música aqui mesmo. E o mais engraçado, sabe o que é? Que as músicas do Capital Inicial, partes são do Soda Stereo que eles gravaram em português. Olha denúncia. Denúncia. Não, é incrível. Vai várias músicas que a gente não sabia, que eram em espanhol, de origem espanhol, e gravaram em português. Tinha Ouro Preto, eu sempre soube. Agora, Isabel, vamos falar sobre dinheiro. Você já falou, meio por cima aí, que parece que você ganha menos do que você ganhava no Brasil, né? Mas como é que é a questão do custo de vida aí? Morar é barato, comer é barato, fazer mercado é barato? Conta pra gente. Tudo depende na região que você tá, né? O bairro é a mesma coisa em São Paulo, comprar na Zona Sul ou comprar na Zona Leste, né? Tudo vai depender da região. Em geral, é mais barato que o Brasil. Em geral, no mercado, comprar carro aqui, por exemplo, o preço do carro que vem do Brasil é mais barato aqui do que no Brasil. Isso é questão de imposto, né? As escolas são um pouco mais baratas, mas aqui tem muito colégio internacional, então é o preço de um colégio internacional. Para sair é mais barato, nossa, entretenimento no geral é mais barato, lazer, não? Eu tô me baseando em São Paulo, desculpa, né? Não no Brasil em geral. Mas, por exemplo, em São Paulo tem muitos condomínios, onde a pessoa praticamente vive dentro do condomínio, onde tem piscina, tem tudo, as crianças não saem. Aqui não existe esse conceito de condomínio, onde tem tudo dentro do condomínio, não? Então, as pessoas vivem na rua, saem muito, vão curtir o sol, vão curtir o parque, vão andar de bicicleta. Então, assim, em geral, o pessoal sai muito mais na rua aqui, passeiam muito mais do que também não se informam. Lógico que tem shopping também. Passeio ideal de um dia de domingo não é ir ao shopping, é ir ao parque, é ir à praia, ir no restaurante, fazer de tudo, né? Mas não exatamente ir ao shopping. Então não é cultural aqui. De domingo vamos aonde? Vamos ao shopping? Não. Ou vamos ir comprar? Não, vamos passear, você vê muita gente, família brincando na praia, nos parques, andando de bicicleta, andando de patins, soltando pipa. E isso também reflete um pouco na segurança, né? Por exemplo, 12 anos aqui eu nunca fui assaltada, nunca me passou nada, graças a Deus, mas assim, é mais seguro assim do que no Brasil. Mudou um pouco até por causa do desenvolvimento econômico, aí a segurança do país também vai de caminho, conforme cresce muito também aparecem, né, as oportunidades para os ladrões, mas em geral aqui é mais seguro que no Brasil. Interessante, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer sobre a segurança e tudo mais, então você tá adiantando os nossos tópicos aqui. Se você tivesse que fazer como um balanço assim para um brasileiro que talvez está pensando em ter uma oportunidade aí no Peru, em vantagens e desvantagens, para você tem mais vantagens do que desvantagens ou o contrário? Depende se ele vem sozinho ou vem com a família, né? Com a família é mais difícil, obviamente, porque você tem que estar buscando colégio, você tem que estar... Não tem uma grande oferta de colégios como tem no Brasil, mas tem que estar buscando colégio, tem que estar buscando lugar para ficar e tudo, né? Então, assim, se é uma dica para um brasileiro que vem com a cara e com a coragem, se tiver família, que ele estude bastante o mercado antes de vir, porque aí, assim, se ele vem, aqui tem uma grande oportunidade de negócio, porque se espelha com o Brasil, aproveita casos de êxito no Brasil e traz pra cá, tem muita probabilidade de ir bem. Agora, se é uma pessoa que tá solteira e fala assim, não, vou me arriscar, ir pra lá, pra tudo tem oportunidade de negócio, mas você tem que estudar bem o mercado, porque se você vem aqui sem uma base, você vai se assustar, você vai acabar, como em qualquer outro lugar, né? É diferente do que ir pra Europa ou pros Estados Unidos, porque lá, se você trabalha numa área que não é a tua, mas é uma área mais técnica, uma área mais assim, braçal, você ganha bem. Aqui não, aqui já é igual ao Brasil, uma área braçal você não vai ganhar bem. Então, assim, se um brasileiro quiser vir pra cá, que ele tenha muita experiência pra mostrar que ele vai se sobressair aqui. E aí sim, ele consegue um cargo muito bom em uma empresa. Tem muito brasileiro aqui,
as empresas estão investindo bastante. Por exemplo, a Natura, a L'Oréal, são brasileiros. Nós temos uma infinidade de empresas do setor mineiro e cheia de brasileiros. Tem bastante. Tem que vir com bastante experiência e estudando o mercado. Vir com a cara e com a coragem, eu acho que vai acabar se desiludindo. Tem que vir já, de repente, conseguir uma empresa no Brasil que quer investir aqui e vir pra cá. Sozinho assim, eu não aconselharia. Okay, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! Bom, Isabel, agora é a hora do perrengue, que a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas que tenham acontecido aí fora do país, né? Gafes, micos, ou histórias engraçadas em geral que você se lembre. Com relação ao idioma, né? Tem muitas palavras que em português é uma coisa e em espanhol é outra, né? Eu vou dar o exemplo da pinga. Todo mundo me pergunta, e a caipirinha é feita do quê? É feita do quê? Eu falei, de limão, pinga, gelo, isso. E pinga aqui é o órgão sexual masculino. Sempre. Mas, assim, né? De uma forma bem chucra, né? Falando assim, né? E assim, essa palavra, todo mundo fica com vergonha, né? Escutar essa palavra. E eu, né, tonta, todo mundo fala, mas não quer? Feita de pinga. E todo mundo, as mulheres nem queriam me olhar na rua com vergonha, né? Mas por quê, meu? Por que vocês estão falando assim? Só porque é de pinga? Eu falo, meu Deus, né? E demorou um pouco pra aprender a trocar o pinga por cachaça. Você viu que a hora que eu tava falando da caipirinha, eu já falei que era de cachaça, porque eu peguei um medo de falar pinga e olharem com cara feia pra mim, assim, então já não. Isabel, essa palavra eu risquei do meu vocabulário. Isabel, você mora num país que se chama Peru, que o ex-presidente se chamava Pepeca. Não tem como. Pepeca. Não, o pior é que a semana passada que o Galvão teve um infarto aqui antes de fazer a locução do jogo. Teve uma manchete que eu vi e falou assim: o Galvão teve infarto no Peru. Aí o pessoal já vem uns engraçadinhos na rede e fala assim: nossa, mano, como é que teve um infarto no Peru? Como é que a medicina é avançado assim? Como ninguém tá querendo. Mas nossa. E quando eu mudei pra cá, logo que eu vim pra trabalhar pra cá, a piadinha básica: você vai fazer o Peru crescer? Eu escutei mais de 100 vezes. Clássico. Mais de 100 vezes. Daí eu falava, como eu sou também desbocada, eu falava assim, vou mesmo, vou levantar o Peru. Muito bom. Ô Gabs, eu acho que em 40 e poucos episódios até agora a gente já aprendeu sinônimos dessa palavra em todos os idiomas, né, que teve até aqui. É verdade, cara. Dá pra fazer um compilado. Dá pra escrever um livro. Uma vez eu tava em Portugal e eu fui buscar pão, daí o pessoal falou, vai lá pro rabo da bicha do cacete. Que isso? O quê? Era o fim da fila do pão. O rabo da bicha do cacete. É o fim da fila do pão. É Portugal. Bom, beleza, Isabel. Valeu. Eu gostei bastante da conversa e eu já tinha uma curiosidade sobre o Peru. Eu gosto bastante de viajar aqui pela América Latina. Não fui pra muitos lugares ainda, fui pro Uruguai e pra Argentina. Tô indo pro Uruguai de novo, inclusive. Semana que vem agora, vou tirar umas férias aí. E me deu bastante vontade. Quer divulgar alguma rede social, alguma coisa, Isabel, ou não? Bom, o que eu tava comentando, se os brasileiros quiserem vir pra cá, tem um blog muito legal. Na verdade é da minha amiga, mas a gente ajuda também, que é o Cup of Things. É um blog. Se quiser saber mais notícia daqui, nossa, elas publicam tudo sobre os melhores restaurantes, o que fazer com criança, pra onde passear, como viver. Tem inúmeras histórias que também podem trabalhar e podem ter ideia pra vir pra cá. É melhor do que uma revista de turismo. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Fazia tempo que a gente não ia na América Latina, né? De qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência. E entra no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, o espanhol, muito importante na América Latina também. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol, é claro, e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E você pode ver hoje na entrevista com a Isabel, ela falando da importância que é tanto o inglês para trabalhar em multinacionais
internacionais, que é o que ela faz por lá, seja em marketing ou em logística, quanto espanhol, obviamente, já que você vai morar num país latino, né? E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem quase 1000 cursos de tecnologia. Olha isso, quanta coisa! Nas áreas de programação, de marketing, que aí é a área da Isabel, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para você mandar para empregos fora do país. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.